Os Chapéus de Palha sofreram uma derrota esmagadora em Sabaody, onde Luffy realmente achou que seria o fim da tripulação. Porém, uma segunda derrota tão grande quanto a primeira também está acontecendo, e o treinamento final dos Chapéus de Palha está prestes a começar. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e estamos chegando no final do arco de Egghead, porém o ápice do arco está só começando. Nesse vídeo eu vou te mostrar que Luffy será completamente derrotado e terá um treinamento para dominar uma habilidade ainda mais poderosa. E então eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque de verdade isso ajuda muito. E então com isso, vamos agora para a próxima grande derrota dos Chapéus de Palha. Ao longo da história de One Piece, o Luffy e os Chapéus de Palha já sofreram várias derrotas, mas sem sombra de dúvidas, a maior derrota da tripulação inteira aconteceu em Sabaody, quando os Chapéus de Palha se depararam com o Almirante Kizaru. Por nessa época nenhum deles ainda terem desenvolvido o Haki, nenhum membro dos Chapéus de Palha foi capaz de fazer nada contra os poderes de Logia do Almirante, já que todos os seus golpes simplesmente passavam direto, e Luffy teve que ver um por um dos seus companheiros sumindo na sua frente, sem saber o que realmente aconteceu com eles. Esta foi uma derrota esmagadora, porém uma outra derrota tão grande como essa, e até mesmo maior, irá acontecer novamente na história no arco de Egghead. E Luffy mais uma vez terá que adquirir um novo poder com um novo tempo de treinamento para a história. Um detalhe que sempre me fascinou em One Piece é como o autor Eiichiro Oda consegue criar paralelos na sua história. É quase como se o mundo que ele criou fosse um grande loop. Temos, por exemplo, o paralelo do Luffy com o Roger, que está seguindo o seu mesmo caminho, passando pelas mesmas ilhas e até mesmo tendo o mesmo sonho. E com certeza o Luffy também terá o seu mesmo destino e se tornará o rei dos piratas. Mas sem sombra de dúvidas, o paralelo que eu mais gosto e que é a primeira pista desse vídeo que mostrará que os Chapéus de Palha serão completamente derrotados uma segunda vez é o paralelo entre as ilhas que o Luffy passou antes do time skip para as ilhas que ele passou após o time skip. Os primeiros arcos de One Piece foi a apresentação do mundo e dos primeiros Chapéus de Palha que se juntaram ao Luffy, mas após o arco do Arlong é que tudo começa. O arco do Arlong antes do time skip é um paralelo ao primeiro arco após o time skip, o arco da Ilha dos Homens Peixes, e a semelhança é clara entre os dois. Nos dois, o Luffy luta contra uma tripulação de homens peixes, que possuem líderes poderosos e que odeiam os humanos pelo preconceito que sofreram. No Arlong Park é o próprio Arlong, já na Ilha dos Homens Peixes é o Rod Jones. Mas seguindo para o próximo temos a saga de Alabasta, que é um paralelo à saga de Dressrosa. Nas duas sagas, Luffy enfrenta um Shichibukai que tenta roubar o poder de um reino. Crocodile tentou usurpar o reino do Rei Cobra, já Doflamingo roubou completamente o reino do Rei Rico. Até mesmo seus meios de fazerem isso são parecidos. Crocodile mandou o Mr. Chu, Bon Clay, se transformar no Rei Cobra e falar publicamente mentindo que roubou a chuva do reino. Já Doflamingo usou suas cordas para fazer o Rei Rico atacar os seus próprios cidadãos. Assim, os dois Chichibukais mancharam a reputação dos reis, mas ainda foram combatidos por princesas obstinadas. Vivi se infiltrou na Baroque Works e a Rebecca lutou no Coliseu. E para finalizar ainda mais o paralelo entre essas duas sagas, um poderoso fuzileiro naval, forte demais para o Luffy no momento, esteve presente em ambas as vezes, Smoker em Alabasta e Fugitora em Dressrosa. E também os irmãos do Luffy estavam lá para segurá-los. Ace enfrentou Smoker e Sabo enfrentou Fugitora. Para deixar ainda mais óbvio, o Sabo comeu a fruta do Ace.
Já o próximo é o arco de Skypiea, que é um grande paralelo ao arco de Zou. Nos dois, os Chapéus de Palha viajam para um lugar muito alto em Skypiea e eles vão para as nuvens. Já Zou, eles vão para cima do enorme elefante Zunisha. Nos dois arcos, os Chapéus de Palha encontraram uma raça isolada da sociedade, como os Alados de Skypiea e os Minks de Zou, e ambas as tribos possuíam um poneglyph que eles protegiam. Já o próximo arco é o Water 7, que é um paralelo à ilha de Whole Cake. Esses dois arcos só aconteceram porque um dos Chapéus de Palha é chantageado e para proteger seus amigos, eles saem do bando, mas toda a tripulação ainda assim vai atrás. Em Water 7, Robin é chantageada pela CP9, e para que os Chapéus de Palha não sejam atacados, ela aceita ser levada até Enies Lobby. Já em Whole Cake, Sanji é chantageado pelo seu próprio pai, que força ele a se casar com Pudding em um casamento arranjado, senão seus amigos cozinheiros iriam sofrer as consequências. No fim dos dois arcos, os Chapéus de Palha enfrentam as organizações para salvar seus amigos e força eles a admitirem que eles querem continuar ao lado do Luffy em sua jornada. Temos agora então o arco de Thriller Bark, que é um paralelo ao arco de Wano. Nos dois arcos, os Chapéus de Palha têm que lutar contra uma tripulação de monstros. Em Thriller Bark, tinham os zumbis do Moria, e em Wano, os piratas das feras, todos com frutas de animais. Luffy também ganhou um poder incrível nos dois arcos. Em Thriller Bark, ele se transformou no Luffy Nightmare, e em Wano, ele despertou o Gear 5. Mas o mais importante é que as primeiras menções ao Wano foram feitas em Thriller Bark. Sem falar que os Chapéus de Palha tiveram que lutar contra o cadáver reanimado de um gigante Oni. E em Wano, a batalha final, além de ser contra o Kaido, que foi dito ser um Oni, também acontece em cima de uma caveira que provavelmente era de um gigante ancestral do passado, assim como o Urs. E então chegamos nos arcos atuais, com o arco de Sabaody e Marineford, que é um paralelo ao arco de Egghead. Toda a batalha de Marineford aconteceu porque o governo mundial estava tentando executar o Ace, o filho do rei dos piratas, enquanto uma tripulação Yonkou, a do Barba Branca, lutava para impedir isso. Porém, ainda assim, no fim, Ace acabou sendo morto, tendo seu corpo totalmente atravessado. Já em Egghead é praticamente idêntico. Todo o incidente aconteceu porque o governo mundial queria executar o Vegapunk, enquanto a tripulação do Luffy, que é o Yonkou agora, lutava para o salvar. Porém, apesar de tudo, Vegapunk acabou morrendo, tendo seu corpo atravessado por um golpe. Tudo é muito semelhante, mas ainda temos paralelos também com o arco de Sabaody. Primeiro que Sentomaru, Kizaru e Bartolomeu Kuma estavam em Sabaody e eles também estão em Egghead, sendo um dos principais personagens do arco. Mas a semelhança que realmente nos fará ter uma base melhor para o que acontecerá em Egghead é que em Sabaody não importava o quanto Luffy atacasse o almirante Kizaru, seus golpes não davam qualquer dano nele. Isso porque ele ainda não tinha a habilidade necessária para superar a intangibilidade das logias, que é justamente o Haki. E isso é exatamente o que vemos acontecendo em Egghead. Não importa o quanto Luffy ataque os Gorosei, eles simplesmente não sofrem qualquer tipo de dano, se recuperando instantaneamente, o que nos leva a acreditar que falta ainda alguma habilidade que o Luffy ainda não conhece, e que é necessária para que os Gorosei realmente sejam feridos. No final de Sabaody, Luffy e os Chapéus de Palha foram completamente derrotados por Kizaru, e Kuma veio para o salvar, os separando e enviando cada um para um canto do mundo, e foi assim que começou o time skip. 2 anos de treinamento, onde o Luffy passou esse tempo treinando para dominar a habilidade capaz de superar as logias, o próprio Haki básico. Em Egghead, Luffy e os Chapéus de Palha estão sendo completamente dominados pelos Gorosei, e como eles não sofrem nenhum dano dos ataques dos Chapéus de Palha, é impossível vencê-los como estão agora. E para ajudar os Chapéus de Palha, os gigantes vieram resgatá-los, assim como foi com Kuma em Sabaody.
Isso quer dizer que Luffy verá mais uma vez toda sua tripulação sendo completamente derrotada sem conseguir fazer nada para ajudar. Essa será a segunda grande derrota dos Chapéus de Palha. Atualmente no arco de Egghead, os Chapéus de Palha estão separados e cada grupo está com um plano para fugir. Luffy, Frank, Bonnie e Sanji estão indo para o navio dos gigantes, junto com os próprios gigantes guerreiros, enquanto Nami, Usopp, Chopper, Robin e Brook estão planejando uma forma de fugir com seu próprio navio Toussaint Sunny, dando um impulso por cima da ilha. E claro que o destino dos dois grupos é o mesmo, a Ilha dos Gigantes, Elbaf, onde, assim como após ter tido sua enorme derrota em Sabaody, o Luffy treinou para aprender a habilidade que lhe faltava, agora o Luffy e os Chapéus de Palha treinarão mais uma vez para dominar a habilidade que finalmente poderá ferir os Gorosei. Sabemos que Elbaf é o território do Shanks, e Shanks é atualmente o maior usuário de Haki de todo o mundo de One Piece. Apenas com seu Haki, a quilômetros de distância, ele amedrontou um almirante, e ainda foi capaz, com apenas um golpe, de derrotar o Kid e o Killer. Então seria o momento perfeito para Luffy aprender essa nova habilidade com o Shanks. Além disso, após Marineford, Luffy treinou com Rayleigh, um dos membros dos Piratas Roger, e Shanks também fazia parte dessa tripulação. Atualmente, Luffy já domina todos os 3 tipos de Haki em sua forma avançada, mas eu acredito que isso ainda não é tudo. Existe algo além do domínio do próprio Haki, e se tem alguém que pode ensinar isso ao Luffy e os Chapéus de Palha, é o próprio Shanks. Essa seria até mesmo a oportunidade perfeita para os Chapéus de Palha que ainda não sabem Haki dominarem sua forma básica, o que aumentaria muito a força total da tripulação. Mas então no fim, Luffy e os Chapéus de Palha serão completamente derrotados pelos Gorosei, e terão que fugir mais uma vez, começando mais um período de treinamento do bando, onde o Luffy aprenderá com o melhor usuário de Haki do mundo a usar esse poder da melhor forma e então superar a invulnerabilidade dos Gorosei. O segundo treinamento do Chapéu de Palha está prestes a começar.